Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias. Quero desejar para você uma ótima semana. Uma semana que você venha se surpreender com o poder de Deus, atuando em tua direção. Que você tenha uma semana de respostas, de intimidade, comunhão sincera e profunda com o Senhor e de muitos milagres, em nome de Jesus. A palavra se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Você prestou atenção no que Tiago nos instrui? Ele traz para nós os benefícios das provações. Queridos, precisamos nos alegrar. É até meio estranho, né? Mas é verdade. Precisamos nos alegrar, devemos nos alegrar por passarmos por várias provações. Haja vista que muitos agora estão pensando comigo: Deus me livre, pastora. Como é que eu vou glorificar por causa de provações, por causa das guerras? Por que eu vou me alegrar? Como eu vou sentir ânimo diante de situações que me faz sofrer, me faz chorar? Mas aí é que tá. Tiago diz que toda provação, ela é confirmada através da nossa fé, produzindo perseverança. Só que a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Não pode ser uma fé morta. É necessário ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada, absolutamente nada deficientes. E eu vou te explicar o que Tiago está querendo nos ensinar nessa passagem. As provações pelas quais passamos são oportunidade de crescimento espiritual. Por isso que Tiago nos instrui a nos alegrar, porque são oportunidades de crescimento espiritual. É na provação que nós conhecemos a Deus. É na provação que nós nos conhecemos como está a nossa fé diante do Senhor. A provação também nos dá habilitação, traz habilitação na vida do cristão. Tem um resultado maravilhoso, porque quando nós somos provados e somos aprovados, além de crescermos espiritualmente, também somos habilitados para resolver qualquer tipo de situação concernente ao que nós passamos, porque tivemos a experiência ou estamos tendo a experiência de como passar pelo processo e podemos instruir os nossos irmãos a perseverarem, a permanecer, porque também eles vão vencer. Então, as provações, elas não somente são oportunidades de crescimento espiritual, mas também de habilitação para as nossas vidas. Quando nós nos posicionamos, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós fazemos o que Deus se agrada e muitas das vezes vai contrário à nossa própria vontade, sabe o que isso acontece? Acarreta maturidade, fortalecimento, preparação para viver a verdadeira constituição espiritual. Ou seja, vocês lembram da história do rei Davi? Davi foi separado, bem verdade, foi ungido. Mas antes de ele chegar e tomar posse da vitória, de reinar, de sentar no trono, ele teve que ser preparado através das guerras, das perseguições. Mas as perseguições, as guerras que Davi travou,
trouxe para Davi um crescimento muito grande espiritual, quem é Deus para ele, e habilitou. É tanto que Davi não perdia uma batalha, porque ele sabia em que ele estava crendo. Ele sabia que tudo aquilo ali fazia parte de um processo. Ainda assim, mesmo no trono, Davi enfrentou grandes lutas, guerras. A gente já conhece um pouco da história de Davi, principalmente na sua família. Mas ele cresceu espiritualmente. Ele se posicionou diante de Deus como um homem que agrada a Deus. E muitas das vezes ele teve que tomar atitudes, teve que tomar decisões contra a sua própria vontade. Mas isso trouxe maturidade, deixou Davi forte, deixou Davi preparado. Davi, ele teve a sua constituição espiritual verdadeira. Então, por esta razão aqui, Tiago diz que a aprovação de nossa fé deve ser motivo de alegria. Você precisa entender os processos que você está passando. Você precisa se alegrar, porque tudo há um propósito. A aprovação, na verdade, ela excita a nossa fé. É na provação que muitos se apegam a Deus. É na provação que muitos se rendem em submissão literalmente ao Senhor. E a fé, queridos, deve operar, ou seja, ela deve inspirar uma ação em nós. Não pode ser uma fé morta, porque caso contrário, nada vai valer passar pela aprovação, nada vai valer se excitar a fé que está dentro de nós se não tiver uma ação. Então, nós temos que produzir uma atitude perseverante diante dos problemas. Além disso, quando estamos convictos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, podemos entender melhor as coisas. A nossa visão se abre, podemos nos alegrar, podemos entender que é um processo que Deus está permitindo e só que nós vamos passar por ele e vamos passar em vitória, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo sem muitas das vezes compreender naquele momento qual o objetivo de estarmos passando por ela. Muitas das vezes nós não vamos entender, muitas das vezes nós não vamos compreender, mas é necessário extrair a fé, porque a aprovação ela excita a fé, e a fé tem que ter uma ação. Você tem que se posicionar à altura e partir para cima, sabendo que a vitória já foi entregue nas tuas mãos. O Senhor não deixa o seu povo, os seus filhos passar por prova e morrer no deserto. E morrer no meio da prova não, só se a pessoa decidir a não querer prosseguir, só se ela não confiar nas mãos poderosas e potentes de Deus. Só se ela deixar a incredulidade tomar conta do seu ser, aí sim, a pessoa acaba perecendo. Mas caso contrário, a vitória é certa. Nós temos muitos relatos e exemplos dos nossos irmãos do passado. Então vamos pegar estes exemplos, dos nossos irmãos e vamos aproveitar os benefícios das provações, que quando elas passarem, nosso coração vai exultar de alegria. Estaremos maduros diante de Deus e cheios de experiência, de habilitação. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos. Senhor Deus amado, nosso Deus Pai de amor, nós te agradecemos porque até nas provas o Senhor tem mostrado o teu amor. Até nas lutas, até nas provações, o Senhor tem nos lapidado, mostrando que tem todo o interesse de cuidar de nós de uma maneira plena. Eu quero te pedir nesse dia de hoje, Pai, para abrir o entendimento dos teus filhos que estão passando por provas, estão passando por provações e não estão compreendendo o processo, mas que eles possam se alegrar entendendo, mesmo muitas das vezes sem compreender, e muitas das vezes por um momento ser tão difícil, mas entender que há um propósito em cima disso, que eles podem se alegrar no seu espírito, porque a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo temos, mesmo passando por aflições e sabendo que em tudo nós somos mais que vencedores. Faz teu povo entender que é o melhor
que enquanto nós não estamos preparados para receber tudo do Senhor, como o Senhor tem determinado, nós vamos ser provados, sim. Até porque o Senhor não vai colocar coisa em nossas mãos para perder. Então que possamos crescer em amadurecimento espiritual, que possamos ser habilitados, aleluia, para qualquer batalha depois dos processos. E que possamos, diante de Ti, ser agradável a nossa vida diante do Senhor. É minha oração nesse dia de hoje, que Teu povo se posicione como homem de Deus, como uma mulher de Deus, para ver o resultado acontecer. Mesmo que muitas das vezes vá contra a sua própria vontade, mas se é a Tua vontade, que ela seja feita em nome de Jesus. Esta é minha oração nesse dia de hoje, em prol de cada um que ora comigo, em prol da minha vida. Em nome de Jesus, abençoa Teu povo. Eu declaro que essa semana vai ser uma semana de posicionamento, uma semana de bom ânimo, uma semana que o Senhor continuará a se revelar para o seu povo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus. Uma ótima semana.